Esse vídeo é um resumo sobre a grande festa de San Fermín. Essas festas são em honra ao São Firmino. Se realiza em Pamplona, no norte da Espanha, todos os anos entre o dia 6 e 14 de julho. Ele foi um santo natural da cidade, padroeiro da diocese e copadroeiro de Navarra. Uma das atividades mais famosas é o encierro, que consiste na corrida de touros ao longo de um percurso de 849 metros por 3 ruas pelo centro histórico de Pamplona, que culmina na Praça de Touros da cidade. Segundo a tradição, ele teria sido filho de um romano de estatuto senatorial no século III. Foi convertido ao cristianismo pelo santo Honesto, discípulo do santo Saturnino. Teria sido batizado e ordenado sacerdote. Voltou a Pamplona como primeiro bispo da cidade. Numa viagem de pregação posterior, foi decapitado, supostamente no dia 25 de setembro de 303. Essa festa é uma tradição ibérica relacionada a touros, que são considerados como forças da terra. Está recheado de culturas ligadas a touro, como por exemplo os pratos típicos de estofado de touro, huevos fritos com chistorra, magras com tomate e pochas. Dados de 2012, que é o mais atualizado e concreto disponível, mostram que tiveram 431 eventos, 2.400.000 foram gastos em euros no ano, que corrigidos e convertidos seriam aproximadamente 10 milhões de reais. Os setores mais beneficiados, como em qualquer outra festa desse nível, são o alimentício, turismo, têxtil e artesanal. Dados de 2018 fornecidos pela INE, Instituto Nacional de Estatística, que é da Espanha, apontam que o crescimento do número de pessoas na cidade durante a festa é exponencial. A cidade tem cerca de 200 mil moradores, para ser mais preciso, 199.066. Mas durante a festa, esse número só corresponde a 12% do total de pessoas que estão na cidade. Tendo isso em conta, observa-se que claramente, economicamente falando, vale a pena, já que movimenta o comércio, cada uma das suas especificidades recebe uma melhora muito visível. Agora, referente aos perigos. Existem diversos perigos, principalmente no encierro. Existem diversos perigos que podem acontecer numa festa de tão grande porte. Mas, principalmente no encierro, pode acontecer a qualquer momento da corrida. Esses aqui. Aos humanos, ferimentos leves, graves e até mortes. Aos touros, o estresse contínuo, feridas pelo curto espaço, além de ser feridos por outro touro. Pode-se dizer nesse momento que, além deles serem forçados a longas viagens, que estas sim podem deixar qualquer animal inquieto. Então existem 2 pontos a serem questionados. Primeiro, esse dano aos animais pode? E a resposta é mais óbvia que a própria pergunta. Não, não pode. Mas vejamos melhor. Vejamos se pelo menos financeiramente traz algum retorno. Segundo ponto, humanos deveriam ser incentivados pelo Estado a arriscarem as suas próprias vidas? Deveriam ter essa chance apenas pelo lucro que a cidade pode ter? Se sim, então estão considerando que a vida humana tem um preço? Agora uma reflexão. Uma política assim vale a pena? Vidas por dinheiro? Afinal, dinheiro não compra vida. Voltando à resposta sobre a primeira pergunta, observa-se nos dados na imagem que 21,8% na Espanha vivem abaixo da linha da pobreza. E esse número teve uma queda para 21,1%. Mas até que ponto isso teve a influência deles? Afinal, Pamplona é uma simples cidade e que mesmo que os seus números reflitam esses dados, seria uma diminuição muito irrisória considerando que a cidade tem 200 mil habitantes. O que significa, para onde foi esse dinheiro? Para onde? Para o próximo ano? Ou para os poderosos? Já que a festa não é algo de um ano só. Tem um período de preparação. Um período que depois da festa também poderia ser um período para crescer a economia. Mas como os dados mostram, isso não é exatamente bem refletido nos números. Nos últimos tempos, a festa ficou marcada também por protestos organizados
por pessoas e organizações de defesa aos animais que se opõem à utilização de touros e touradas em comemorações. Algo que contribuiu para a divulgação internacional dessa festa foi o livro de Ernest Hemingway, que traduzido seria O Sol Nasce Sempre, ambientado em Paris e em Pamplona durante festejos. A Cruz Vermelha, em 2019, anunciou que prestou atendimento a 655 pessoas durante a semana, com 3 pessoas chifradas no 8º, elevando para 8 o total de pessoas chifradas entre os 35 feridos hospitalizados durante o evento. Os touros são criados nos campos e não estão acostumados ao barulho e aglomerações das pessoas. Quando se abrem os currais, são obrigados a, mediante choques elétricos e gritos, a correr, e para que ataquem e corram a toda velocidade, também pode ser espancados e hostilizados. As esquinas das ruas de Pamplona são muito fechadas, o que muitas vezes os fazem escorregar e cair, sendo espancados pelos muros e machucados com barreiras de proteção, torcem os seus músculos, ferindo-os gravemente, levando-os a possíveis sacrifícios. Aqui tem um mapa mental que resume os principais pontos desse trabalho. Já é o suficiente caso você tenha pego esse vídeo para estudar ou simplesmente por curiosidade. Obrigado por assistir e tenha uma boa tarde, dia ou noite. Afinal, não tem hora para estudar e aprender. Obrigado por assistir!